A Bíblia diz no livro de Marcos, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 47. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Então aqui eu vou destacar o quê? Todo o sinédrio. O sinédrio era um conselho, um tribunal. Ele julgava, legislava, sentenciava, eles faziam de tudo. Era composto pelos fariseus e os saduceus. E sim, eles queriam que Jesus morresse. Então eles entraram, em conselho com os anciãos, os escribas. Os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. Entenda-se todo o sinédrio, fariseus e saduceus. 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido o homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu dizendo: Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Então, olha só, havia o costume de soltar um preso. Seria um indulto, ou uma graça, um perdão, uma oportunidade de que este preso seria libertado por ocasião da Páscoa. E havia um preso chamado Barrabás. E ele, olha o que está envolvido, vamos assim, na acusação dele, na sua, como é que a gente chama? Ficha corrida? Não? Seus antecedentes criminais, ele era rebelde, ele estava envolvido, preso com rebeldes. O que é rebeldes? Rebeldes é aqueles que fazem rebelião, aqueles que fazem tumulto, aqueles que fazem confusão, violência, agem de uma forma contrária à lei, são desordeiros, Eles fazem coisas que atrapalham a vida das pessoas. São rebeldes, Sei lá. Que pode fazer? Coisas de rua, sei lá. São rebeldes, Eu entendo muitas coisas que pode ser alguém rebelde, Que faz confusão. Aí fala tumulto. Mas no meio desse tumulto, dessa confusão, teve um homicídio. Então a ficha corrida de Barrabás era grande, E era sério. Tinha essa desordem, essa baderna, essa confusão, esse tumulto, mas também tinha morte. 10. Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Então, a inveja é uma maldição, E a gente ponderou sobre isso, Ciúmes no plural, inveja no singular. Então a inveja é um pecado capital. Aquelas pessoas que têm mania de falar, não tem pecado, nem pecadinho, nem pecadão, não leem a Bíblia.
Claro, para o sangue de Jesus, para a salvação e perdão dos pecados não faz diferença, né? Jesus perdoa pecados, iniquidades, transgressões, apaga toda ofensa, toda dívida. Sim, mas do ponto de vista humano e das consequências, dos resultados, dos efeitos, existem sim pecados graves, pecados sérios, pecados grandes, abominações. É só tu ver as listas dos pecados e dos pecadores, daqueles que não vão entrar no céu. E há pecados que não estão na lista. Essas listas de pecados na Bíblia não são exaustivas. Elas não contemplam todos os pecados, não. Existem pecados capitais, pecados grandes. E a inveja é um pecado muito grande. Porque olha o que a inveja faz. A inveja leva à mentira, leva à traição, leva ao suborno, leva à morte. Existem pessoas que fazem o mal para os outros por causa da inveja. Quer dizer, elas não tinham nada contra a pessoa não fez nada contra elas, mas o sucesso da pessoa, a personalidade, os bens, não sei o que a pessoa tem, que a outra fica louca, cega de inveja. Lembra de Isaac? Os filisteus entulhavam os poços de Isaac, porque Isaac era um príncipe. Isaac, assim, recebeu tudo, né, de Abraão. E ainda tinha poços com água. E eles iam lá e entulhavam. E a Bíblia diz que por inveja. E nós ponderamos sobre isso também, quando estávamos vendo as profecias. E aqui, Pilatos teve o discernimento, né? Ó, ele percebia que era por inveja que os principais sacerdotes haviam entregue Jesus. Por inveja. Tem irmãos e irmãs na igreja que fazem coisas muito feias. Por inveja. E a inveja é algo que não presta para nada. Porque se a pessoa usasse toda essa energia, toda essa força, toda essa mobilização emocional e racional às vezes também, para trabalhar, para estudar, para vencer, para conquistar, ela iria para frente. Mas não, ela inveja, né? Ela cobiça, ela tem ciúme, ela se corrói. E foi exatamente isso que aconteceu com os principais sacerdotes em relação ao Senhor Jesus. 11. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse, de preferência, Barrabás. Então, entre o Senhor Jesus, um mestre, né, um homem de Deus, pacífico, manso, humilde de coração, uma bênção, que curava, que libertava, que abençoava. Eles preferem um rebelde, um homicida, eu não sei como falar, né? Um tumultuador, um vândalo, um perturbador da ordem, tá? E Pilatos lhes perguntou: o que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: crucifique-o! Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? Porém eles gritavam cada vez mais: crucifique-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então Jesus começa, vamos dizer assim, a sua obra da cruz salvando Barrabás. Porque Barrabás ia morrer, né? E Jesus morre no lugar de Barrabás. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Um ia ser solto, o outro ia ser morto. Então Jesus já começou a sua obra salvífica, redentora, vicária, quer dizer, substitutiva, com Barrabás. Ele já livrou Barrabás, porque Barrabás era digno de morte.
por causa do homicídio, do tumulto e da rebeldia, né? E Jesus já assume o lugar, né, de Barrabás. Já tinha pensado sobre isso? E nós somos esse Barrabás também, né? Nós somos. Porque nós somos rebeldes. Nós fazemos confusão, tumulto, né? E Jesus disse, não matarás. Mas eu digo, se tu tirar, se tu xingar, se tu ofender, tu já matou. Porque no teu coração tu já ficou com raiva, com ódio, com ira, né? Então, Barrabás é cada um de nós também. E o que quer dizer Barrabás? Estava demorando eu fazer as minhas pesquisas de significado dos nomes. Barrabás, aquilo que eu falo para vocês, Micael Butiá. Micael Butiá. Por quê? Filho do pai. Filho do mestre. Barrabás não tem nenhuma conotação negativa no seu nome. Não. Aí eu fiquei pensando, podia ser qualquer nome, né, gente? Podia ser qualquer nome. Mas aprove a Deus que fosse Barrabás. E aí eu fiquei pensando, filho do pai. Todos nós somos criaturas de Deus, né? Fomos criados por Deus. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, filho do pai. Ele é filho do mestre. Nós somos indesculpáveis, porque toda a natureza, toda a criação, todo o universo revela, nos ensina quem é Deus. Então eu fiquei pensando sobre isso, de que mais uma vez, através do significado do nome de Barrabás, cada um de nós se encaixa também. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, do Pai. Mas a gente se rebelou. Nós causamos um tumulto, uma desordem por causa do pecado. E como eu disse, nós matamos, nós fazemos mal. Muitas vezes não de uma forma criminosa, objetiva, né? Mas com a ira, com a ofensa, com o orgulho, com a raiva, com o rancor, com o ressentimento, com desejos de vingança, com falta de perdão. Então é muito forte isso aqui. E sim, existem livros, filmes, né, sobre Barrabás, porque ele representa cada um de nós. 16. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. Não é fácil para nós que amamos o Senhor Jesus ler essa descrição, né, tão detalhada de toda a zombaria, toda a humilhação, todo o escárnio, todo o deboche, toda a maldade, toda a injustiça que fizeram contra Jesus. Aqui é descrito a humilhação. O rei dos judeus sendo humilhado. Porque o que eles estavam querendo fazer? Debochar-nos assim, ou dramatizar a sentença, a acusação, o delito de Jesus. Que ele estava sendo acusado de quê? De ser o rei dos judeus. Então eles estavam humilhando Jesus por ser o rei, fazendo isso. Imagina, se ajoelhando e fingindo que estava adorando. Estavam debochando, zombando, escarnecendo do Senhor Jesus. 21. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Então, olha só. Simão Cirineu foi obrigado a carregar a cruz de Jesus.
Jesus disse que quem quisesse segui-lo deveria carregar a sua cruz. Mas Simão Cirineu foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. E aqui tem uma referência que eu já expliquei para vocês em outros vídeos, que o Simão Cirineu era pai de Alexandre de Rufo. E eles são mencionados em Romanos, e nós já estudamos também. Tem vídeo no canal sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E aí o que acontece? Como João Marcos, vamos dizer assim, fazia parte, né? Eles conheciam, é mencionado. Porque, tipo, vocês conseguem entender quando isso acontece? Isso é um recurso que eu já expliquei, editorial. Tu faz um comentário sobre alguém, tu explica. Moisés fazia muito isso. E eu digo para vocês, ó, isso aqui é um comentário. Isso aqui é uma nota de rodapé. É uma nota do editor. Quer dizer, ele está dizendo, ó, ele não precisava falar. Vocês entendem o que eu quero dizer? E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, a carregar a cruz de Jesus. Mas ele inclui. Sabe esse Cirineu? Ele é o pai de Alexandre de Rufo. Por quê? Porque Alexandre e Rufo, depois de tudo isso, se converteram e se tornaram importantes na igreja. Então é uma referência para quem vai ler e que conhece Alexandre e Rufo. Não sei se eu consegui me explicar bem. Vamos lá. 22. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, lugar de morte. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Eu já falei para vocês sobre isso, né? Jesus não aceitou o vinho com mirra. Por quê? Porque isso era um anestésico. Era um entorpecente. Ele anestesiava, ele acalmava, ele era uma droga, era uma mistura que fazia a pessoa ficar meio grogue. E Jesus não aceitou. Jesus sofreu no nosso lugar. Ele precisava sofrer, padecer a dor, porque é pelas suas feridas que nós somos sarados. Não era para fazer de conta, era de verdade. Então ele não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. De novo, mais uma profecia do Antigo Testamento. Eu te convido a assistir. Eu e o meu marido, Alexandre, fizemos uma minissérie de 3 capítulos, logo depois de Mateus. Nós encerramos o estudo do Evangelho de Mateus, né? 28 capítulos, e na sequência nós fizemos esta minissérie com as profecias. Claro, eu não esgotei, não foram todas as profecias, mas eu destaquei algumas profecias do Antigo Testamento que se cumpriram no Senhor Jesus. E essa aqui é uma também, ó. Porque Jesus ficou na cruz do meio. E aí tu pensa, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 cruzes. 3 cruzes. E a profecia dizia que ele tinha que ser contado. Ó, com malfeitores foi contado. E eu expliquei para vocês. Se ele fosse a da 3, esses 2 aqui. Não, 1, 2, 3. Jesus estava no meio, estava entre, foi contado. Ficou tudo junto, misturado, como a gente diz. Com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo,
o Rei de Israel, olha só, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então isso aqui é importante vocês prestarem atenção. Porque um dos criminosos, um dos malfeitores, se converteu, se salvou. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Quando tu entrares, lembra-te de mim. Quando entrares na tua glória, lembra-te de mim, né? Tal. Mas aqui diz, ó. Os que com ele foram crucificados o insultavam. Então, ele passou o dia insultando, vamos dizer assim. E próximo da morte, ele se converteu. Aqui tá, vamos dizer assim, a resposta, o destaque disso. Porque às vezes as pessoas pensam que um ali não era. Não, ele era malfeitor, ele era criminoso. E ele era mau, e ele insultou Jesus. Mas, em algum determinado momento, ele se converte, ele se arrepende, ele se humilha, ele se entrega para Jesus. 33. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Também é uma profecia do Salmo 22. E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então o que acontece? Na hora da morte do Senhor Jesus, diante dessa fala dele, né? Deus meu, por que me desamparaste? O centurião reconhece, ele diz, ele confessa que Jesus era o Filho de Deus. Então aí tu pensa, o centurião se salvou, o ladrão da cruz se salvou, Barrabás se salvou de morrer, né? A gente, como eu disse, tem histórias, né, a respeito disso, mas na morte de Jesus na cruz, temos esses frutos imediatos, assim, diretos, né? 40. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Lembra que Pedro seguia Jesus de longe? Lembra que João Marcos, enrolado no lençol, estava seguindo Jesus? Então, estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Aí eu penso, mulheres, né, ao pé da cruz, vendo tudo isso. Quando muitos estavam fugindo, escondidos, com medo, as mulheres estavam ali. E nós temos que lembrar das mulheres na genealogia do Senhor Jesus em Mateus. Então, a presença de mulheres no ministério de Jesus era uma constante. E as curas também, as conversas, né, os diálogos de Jesus com mulheres. Não tem como tu ignorar isso na Bíblia. Que elas estavam, elas eram presentes. Elas acompanhavam e serviam Jesus.
E a Bíblia diz muitas outras. E além destas, havia muitas outras. Isso é muito importante. Hoje, em 2025, tu entender isso é normal, é natural, né? As mulheres falam, as mulheres ensinam, as mulheres dirigem, as mulheres votam, as mulheres são policiais, têm profissões que eram ditas masculinas, vão para a guerra. As mulheres fazem praticamente tudo, né? E ainda são mães. Mas aí tu lê isso 33 depois de Cristo, 34 depois de Cristo, 35 depois de Cristo, que é a data da escrita desse evangelho. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Então, sim, havia discípulos, mas havia discípulas. Havia mulheres que o acompanhavam e o serviam. 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, o que quer dizer? Ele esperava o reino de Deus, quer dizer, ele lia a Bíblia, ele conhecia as Escrituras, ele conhecia as profecias a respeito do Cristo, a respeito do ungido, a respeito do Messias, o descendente de Davi, o filho de Davi. Ele esperava o reino de Deus. A gente pode dizer assim, ele era crente, né? E ele se tornou um cristão, porque ele seguia o Cristo, porque ele creu em Jesus como filho de Deus. Vou ler de novo. José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, José de Arimateia era um personagem histórico, tem registros, se sabe que ele existiu. Então, ele era um ilustre membro do Sinédrio e ele não estava de acordo com tudo isso, com essa conspiração, com isso que estava sendo feito. E ele, com ousadia, ele pediu o corpo de Jesus. Porque eu já falei, tem coisas que eu não posso ficar comentando muitos detalhes assim, mas os corpos ficavam expostos, né, no madeiro. E ele pediu ousadamente, corajosamente, de uma forma decidida, teve a iniciativa de salvaguardar, proteger, preservar o corpo do Senhor Jesus. 44. Mas Pilatos admirou-se de que ele já havia morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Então, aqui temos algumas outras profecias também, né? Porque Jesus, ele foi contado entre os malfeitores, mas com o rico ele foi na sua morte, porque ele recebeu um lençol de linho novo, comprado, que para nós, assim, um lençol de linho, um lençol. Não, gente, isso aí era algo que já dava uma distinção para o morto, né? O túmulo novo aberto na rocha, nem se fala. Então, isso aqui e essa descrição, essa narração, esses detalhes mostra essa profecia, como o rico na sua morte, como o rico na sua morte. E a pedra na entrada também, quer dizer, algo que estava protegido. Lembra quando Sara morreu? O jardim, as árvores, tudo que a gente estudou, né? Macpela. Então assim, o Senhor Jesus também estava num jardim e tinha uma pedra
na entrada. E tinha testemunhas, Maria Madalena e Maria. E elas observaram onde Jesus foi posto.